Carta 8, gente. Bom, esta carta aí, né? Uma carta um pouquinho pesada, né? E ela vai ser uma carta muito interessante, porque ela vai falar de perdas, pesar, luto, tristeza, encerramentos, novos começos, fins de ciclo, né? Então, todo fim oculta um começo, isso a gente já sabe também. Falência, dor, negatividade, negação, depressão. Então, a gente já sabe que o mal do século, né, é a depressão. A depressão, ela aparece muito nas consultas, as tristezas, as dores que as pessoas trazem, né? E, e a gente sempre vai estar verificando que carta vai sair junto aí com esse caixão. A gente tem no baralho duas cartas que falam de finalização, que seriam o caixão e a cruz, tá? Nós também temos outras cartas que inclinam para algo fechado, que seria o livro e a torre, que dão essa ideia de fechado. Mas aqui o caixão, qual é a diferença? O caixão fala daquelas finalizações, daqueles encerramentos dolorosos. Então, aquilo que a gente vai ter que mesmo se trabalhar, ir para terapia, chorar bastante, né? Eu sou canceriana, para mim funciona muito chorar, sabe? Fazer aquela limpeza mesmo, né? Tirar esse caixão de dentro de mim através aí do choro, da catarse e tudo mais. Então, são coisas que às vezes ficam lá dentro e que a gente vai carregando, né? Quando a gente fala de negação, quando a pessoa está negando alguma coisa, não quer aceitar alguma coisa, a pessoa está fechada, está nessa posição aí de muitas vezes de vítima também. Então, é uma carta interessante que vai falar desses processos mais aí, mais negativos, mais densos, certo? No ramo de negócios, pode falar de falência, pode falar de demissão, certo? A gente vai analisar alguns estudos de caso, eu vou trazer para vocês aqui, ou lá no grupo, algumas tiragens que eu faço para mim, porque eu também faço autoleituras. Eu acho que a grande coisa que é muito legal para a gente aproveitar nesse curso é porque existe um mito de que não se pode ler carta para si mesmo. E o que a gente está fazendo aqui, lá no grupo de suporte, é justamente querendo que vocês tirem carta para vocês mesmos, para praticar, né? Então, eu vou trazer lá no grupo, agora essa semana, algumas tiragens que eu faço para mim, para vocês também verem como que eu interpreto. E essa carta é muito interessante, porque eu fiz uma tiragem semana passada, por uma situação que eu estava vivendo aqui, e ela veio apontando mesmo uma demissão da pessoa que estava envolvida na história. Então, claro, aquela demissão que às vezes a pessoa não espera, ou que a pessoa não quer, né? É tudo que está envolvido com sofrimento, gente, que tem aí a ideia do caixão. Mas também tem muitos cartomantes que falam que essa carta não é tão ruim assim, que na realidade é um novo começo, né? Claro, aí vai depender um pouco da ótica de cada um, porque se a gente acredita que a morte, que a vida acaba no caixão e que tudo termina, a gente vai ter uma ideia mais triste aí dessa carta, né? Mas se a gente acredita na vida eterna, no outro mundo, né? Que a gente morre aqui, mas nasce em outra dimensão, como é o que eu acredito também, então a morte não é algo assim tão ruim, né? Na verdade. Então, vamos dar uma olhadinha numa combinação. O que, que tem de combinação aí, Lê? Olha, o que está se perdendo, o que está sendo reprimido. Olha, então, uma outra palavra, né? Repressão, aquilo que está reprimido. A gente tem um resumo que a gente mandou para vocês lá no primeiro dia de aula e que eu vou reenviar para vocês darem mais uma olhadinha, tá? Que é um resumo que tá bem legal assim para vocês estudarem essas perguntas todas que a gente vê aqui nos slides. Para o que ou quem estamos nos fechando? Para o que ou quem o consulente está se fechando? Então, às vezes, também o caixão ele vem para falar de uma resistência que a pessoa está tendo, né? O que, que está se esgotando? Qual ciclo está se encerrando? O que não quer se, o que não se quer aceitar? Então, se a gente tem aí o anel, está falando o quê?
da finalização de um vínculo. Pode ser qualquer tipo de vínculo aí, já que a gente não sabe qual é a pergunta, poderia ser o fim de uma sociedade, o fim de um casamento, o fim de um compromisso, literalmente o fim de um ciclo, porque a gente sabe que o anel é uma carta cíclica, né? A carta 25, o fim de um compromisso, qualquer compromisso, tá? Também interessante essa combinação.